boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Estamos iniciando o sexto programa da linha de Santo Antônio de Pádua, né? Nosso santo querido, o santo querido de todos os brasileiros, Santo Antônio de Pádua. Nós estamos nós estamos fazendo esse programa, o sexto falando da vida e dos milagres de Santo Antônio de Pádua, mas o programa se chama Siga o Seu Exemplo. Siga o seu exemplo, siga o exemplo dos santos da nossa Igreja Católica, né? Nós estamos iniciando com Santo Antônio de Pádua, mas daqui a pouquinho, assim que terminarmos a história e os milagres de Santo Antônio de Pádua, é lógico que eles não vão terminar, né? Porque Santo Antônio é muito milagroso e continua fazendo milagre nos dias de hoje. Mas a gente vai falar de outros santos da nossa Igreja Católica. E então o programa se chama Siga o Seu Exemplo. Bom, antes da gente iniciar o programa de hoje, de Santo Antônio de Pádua, pedir para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, nos ajude, né? Nos ajude a divulgar o nosso canal, nos ajude a passar para frente esse trabalho de evangelização, porque você também passando para frente, você estará também evangelizando, né? E nós pedimos que você, por favor, que você também se inscreva no nosso canal, não é? Que você acione o sininho do nosso canal para que você receba todas as informações cada vez que a gente tiver algum novo programa, ou alguma nova postagem, você será avisado, você será avisada. Então nós pedimos que você faça isso. E também dê o seu like, né? Dê o seu dê o seu like, isso ajuda muito a gente vai ficar muito feliz, tá? Por favor, faça isso, nos ajude, entre em contato também no nosso canal TV Maior Católica Apostólica Romana. É muito bom ter você conosco e vamos começar agora falando desse santo maravilhoso da nossa Igreja Católica, Santo Antônio de Pádua, não é? Vamos começar falando, então, um assunto que a gente até já chegou a comentar, porque nos programas anteriores falamos alguma coisa sobre isso, né? Mas Santo Antônio, você sabe que ele é conhecido ou como Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, também é conhecido com esse nome. Por quê? Porque ele nasceu em Lisboa, não é? E os portugueses chamam Santo Antônio de Lisboa. E como ele morreu em Pádua, na Itália, os italianos chamam-no de Santo Antônio de Pádua. Mas é o mesmo Santo Antônio. É o mesmo Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Muito bom. A gente estava falando há algum tempo, né? Que ele, e a gente sabe disso, né? Que ele era um grande pregador. Ele era um grande pregador, ele era fantástico pregador, não era um grande pregador. Por quê? Porque ele era, e sempre foi, continua sendo, inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo, né? E com essa inspiração do Espírito Santo, Santo Antônio de Pádua, que a gente aqui no Brasil conhece mais como Santo Antônio de Pádua. Não estou fazendo isso para diminuir os portugueses que o chamam de Santo Antônio de Lisboa. Mas aqui no Brasil ele é mais conhecido como Santo Antônio de Pádua, exatamente porque ele morreu
em Pádua, né? E a gente sabe que ele era um excelente pregador. Tanto que a língua dele, né? A língua dele, ah, ela ficou conservada. O corpo se deteriorou, é lógico, ele foi enterrado. Só quando foram exumar o corpo dele, só tinha os ossos e a língua intacta. A língua intacta, porque Deus queria mostrar que esse era um grande pregador, né, da palavra de Deus. Olha aqui, essa relíquia, ela está lá na Catedral de Pádua, a relíquia com a língua de Santo Antônio de Pádua. Olha só que bonito, né? Olha aí, essa relíquia mostra que ele era um grande pregador, né? E Deus quis mostrar isso para todos nós, quis deixar isso muito claro. Não? Bom, a gente vai mostrar ainda essa relíquia, né? Como ela está conservada lá no santuário que é a Catedral de Santo Antônio de Pádua, a catedral em Pádua, dedicada a ele, é lógico, né? Olha só que bonito que bonita que é a redoma, onde fica guardada essa relíquia maravilhosa, não é? Bom, é, Santo Antônio, ele era realmente um santo desde que nasceu, né, praticamente, porque ele foi educado dentro dos princípios católicos, seus pais católicos, ele era Fernando Bulhões, o nome inicial dele, e ele mudou o nome para Antônio, significando renascer quando ele entrou no convento. Bom, no começo, ninguém conhecia aquele fradezinho, até que meio doente, sabe? As pessoas, os próprios confrades, não conheciam o seu talento, mas ele era assim, ele era de Deus. Então, ele sempre, logo no começo, quando ele entrou no convento, dos franciscanos, né? Primeiro ele se ordenou sacerdote, não é? E depois entrou para o convento dos franciscanos. Nós vimos isso nos programas anteriores, que você pode ver, porque estão em vídeo, né, no nosso canal, desde o primeiro programa. E esse santo da nossa igreja, ele começou muito simples. E lá no convento, o que ele fazia? Ele simplesmente cuidava de lavar a louça, de arrumar, varrer o chão, fazer os trabalhos domésticos para os seus confrades, sabe? A humildade dele era muito grande. E ninguém sabia desse talento que Deus tinha dado para ele. Muito bem, mas, como diz a palavra de Deus, né, a luz não pode ficar escondida. A luz, ela sempre aparece, ela sempre elimina as trevas, né? E essa lâmpada não podia ficar escondida por muito tempo, né? Então, a gente viu que teve uma ordenação na cidade de Forti, e os frades dominicanos, né? Porque ele começou como dominicano, e nenhum deles se preparou para fazer a homilia, para fazer o sermão em cima da ordenação. E também os franciscanos não se sentiam assim à vontade para fazer o sermão, para fazer a homilia da ordenação daqueles sacerdotes. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que deram uma ordem, não é? Jogaram, na realidade, uma batata quente nas mãos do Frei Antônio. Aquele freizinho, ele era o mais novo, aquele que tinha chegado. Então, bom, vamos jogar essa batata quente nas mãos
do Frei Antônio, porque ele está chegando agora, né? Ele é calouro. Então, vamos lá. Ordenaram que ele fizesse a homilia, que ele fizesse o sermão da ordenação daqueles sacerdotes. Bom, aí daí para frente você já sabe o que aconteceu, né? Ficou todo mundo de boca aberta, embasbacados com a fluência, com o conhecimento, com a base doutrinária que Frei Antônio tinha. Ficaram todos assim alucinados. E o superior dos franciscanos, que ele quando soube, quando ele viu, porque ele assistiu, ele estava lá presente, quando ele viu a facilidade e a eloquência e o conhecimento profundo daquele freizinho novo, daquele Frei Antônio, o que ele fez? Ele mandou que ele fosse pregar em todos os lugares. Então ele acabou sendo um pregador oficial. E com essas suas pregações, quantas pessoas não se converteram? E a fama de santo, né, de santo milagroso, porque não era só os sermões, não era só o que ele falava, mas era o que ele fazia, era o que Deus fazia através dele, os milagres que Deus fazia através dele. E ele acabou ficando uma pessoa famosa. E conta a história que pessoas ficavam curadas só de olhar para ele. Olhavam, se ajoelhavam, porque as pessoas se sentiam diante de um santo, se sentiam diante de um iluminado. E o que acontecia? Aconteciam os milagres. Aconteciam os milagres. Né? Então, Santo Antônio, ele é realmente esse santo milagroso da nossa Igreja Católica. Né? Ele é um santo doutor da Igreja, né? Ele foi considerado doutor da Igreja em 1946 pelo Papa Pio XII e também considerado um grande confessor. Quer dizer, ele é o padroeiro também dos confessores, Santo Antônio de Pádua, porque também o que ele conhecia, o que ele fazia durante as confissões, o que Deus fazia através dele, a pessoa ia se confessar e se convertia imediatamente. E ele foi um grande conversor dos hereges da época, principalmente daqueles mais letrados, aqueles que eram pessoas mais estudadas. Por quê? Porque o conhecimento dele era tão profundo que deixava as pessoas impressionadas. E ele realmente era fora de série. E ele, além de pregador, além de grande confessor, ele foi também professor de teologia dos seus confrades, sabe? Ele foi o primeiro membro da Ordem dos Franciscanos nessa função, porque os franciscanos, a grande força dos franciscanos sempre foi a oração, e continua sendo também a oração. Mas São Francisco confirmou, o próprio São Francisco confirmou a nomeação do Frei Antônio para professor de teologia dos seus confrades. Tudo porque, de repente, alguém quis jogar uma batata quente nas mãos daquele freizinho novato, aquele freizinho que estava chegando àquela hora, né? Ninguém sabia muito bem quem ele era, tímido, quietinho, fazendo serviços domésticos para ajudar os seus confrades. Ninguém sabia da força, né, desse querido Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, não vou esquecer mais, tá certo? Santo Antônio, vamos falar agora de alguns milagres de Santo Antônio. Não é?
Teve uma cura de um menino paralítico, né? É, Aconteceu assim, um certo dia, o Santo Antônio terminando uma pregação e indo depressa para o convento, se encontrou com um pai de nome Pedro, um pai, né? Um pai de uma criança que trazia nos braços essa criança de 4 anos de idade apenas, completamente aleijada de ambas as pernas. O menino era até deformado, com as pernas aleijadas, né? E além disso, o menino sofria de epilepsia. Ele tinha crises epiléticas. Então era um sofrimento para a família, uma coisa terrível, né? O pai dessa criança estava assim desconsolado, já não aguentava mais, aquele sofrimento, ver aquele sofrimento da criança de 4 anos de idade. E ele, quando viu Santo Antônio chegando, né, quando viu o Frei Antônio chegando para perto do convento, ele simplesmente se atirou aos pés de Santo Antônio, pedindo que Santo Antônio abençoasse aquela criança. Santo Antônio traçou o sinal da cruz em cima daquela criança, pedindo que o Senhor desse a cura. E ele fez esse sinal da cruz da cabeça até os pés da criança. Da cabeça aos pés da criança. Bom, o pai agradeceu, levou a criança para casa, né? E quando chega em casa, ele viu que o filho queria ficar em pé. E começou a se levantar, e o pai pegou uma muleta, porque ele tinha já mandado fazer uma muleta, naquela época era tudo de madeira, né? Ele tinha mandado fazer aquela muleta na esperança de que o filho um dia pudesse andar, nem que fosse de muleta, e o menino se levantou com o auxílio daquela muleta. Passou mais alguns dias, o menino não precisava mais da muleta, começou a andar com o auxílio de uma bengala. Por fim, mais uma semana, o menino começou a andar sem embaraço. Nunca mais teve nenhum acesso de epilepsia. Ficou completamente curado, uma criança normal, uma criança normalíssima, uma criança como qualquer outra criança da sua idade. Né? Uma coisa impressionante, impressionante. Um outro milagre de Santo Antônio também aconteceu em função da construção ou da reforma de um convento que ele morava, né? O convento de Leontino. Na realidade, esse convento estava sendo construído, né? O convento de Leontino. E o que aconteceu durante essa construção? Naquela época, as construções eram feitas de pedras, de grandes pedras. Né? E muita gente trabalhava carregando as pedras, levando as pedras para fazer a construção. E tinha uma grande pedra que estava sendo transportada numa carroça. Né? E essa pedra ia servir para o portal da igreja, por isso era uma pedra tão grande. E ao ser retirada da carroça, essa pedra caiu sobre o carroceiro. Na hora de tirar a pedra, as pessoas levantavam, várias pessoas, né, carregando aquela pedra com auxílio de cordas, etc. Mas a coisa escorregou, a corda escorregou e a pedra caiu sobre o carroceiro, que estava lá segurando os cavalos, né, para que os outros homens retirassem aquela pedra.
uma pedra enorme que esmagaria qualquer pessoa. E aquela pedra em cima do carroceiro realmente o deixou esmagado, quase morto, ainda não tinha morrido. E Frei Antônio, dentro da sua humildade e não querendo mostrar que ele tinha o dom de milagres, né, ele disse a todas as pessoas que estavam presentes, todos os empregados, aqueles homens que estavam trabalhando, as pessoas que estavam vendo, os outros freis do convento, que todo mundo correu para ver o que estava acontecendo, aquele acidente feio, não é? E ele pediu que todos rezassem e invocassem o auxílio de São Francisco. São Francisco, nessa ocasião, já havia falecido. E ele pede que todos invoquem a intercessão de São Francisco. Imediatamente, tiraram a pedra de cima do homem e ele levantou perfeitamente são, sem nenhum arranhão, como se nada tivesse acontecido. O homem saiu ileso, completamente ileso. Não é? Era para ter ficado completamente esmagado embaixo daquela pedra enorme, mas ele saiu ileso. E também pela intercessão de São Francisco, que Santo Antônio pediu, não é, humildemente, dentro da sua humildade. Coisa mais bonita, né? Os milagres de Santo Antônio são fantásticos. Agora tem um que eu vou contar para vocês agora, que eu acho muito engraçado. E, olha, além de tudo, Santo Antônio tinha bom humor, bem-humorado. Aliás, todos os santos da nossa igreja são bem-humorados, são felizes, né? Porque as pessoas, muitas vezes, os quadros, os artistas, a gente entende. Uma obra de arte, os artistas pintam os santos como, assim, tristes, parece que eles estão sempre de cabeça baixa. Não é verdade. Os santos são felizes. Todos os santos são felizes porque eles convivem com Deus. Eles têm a unção do Espírito Santo, eles não precisam ficar de cabeça baixa. Não é? Isso quem fazia na época de Jesus, né, eram os fariseus, né, que quando jejuavam, ficavam com cara de choro, com tristeza, cabeça baixa, para dizer que estavam jejuando. Né? Isso é coisa de fariseu. Os santos não. Os santos são felizes. E Santo Antônio, além de tudo, era muito... Tem coisas dele que são muito engraçadas. Esse milagre, que também faz parte do processo de beatificação e do processo de canonização de Santo Antônio, você sabe, né? Ele foi o santo que bateu o recorde. Ele foi canonizado em 11 meses, depois de morto, em 11 meses ele tinha sido canonizado pela grita do povo de tanto milagre que ele tinha feito e continuava fazendo e continua fazendo. Né? Bom, vou contar esse milagre que foi muito engraçado. Bom, Frei Antônio estava vindo pelo caminho, ele e um companheiro, um outro frei. E eles estavam voltando de uma aldeia, né? E eles estavam carregando, assim, um grande peso às costas, porque eles estavam levando mantimentos para o convento. E eles encontraram no caminho um carroceiro. E esse carroceiro, dentro da carroça, ele estava carregando um homem que estava dormindo. O amigo do carroceiro, né? O auxiliar do carroceiro, sei lá quem é, estava dormindo na carroça, dormindo lá atrás. Né? E Santo Antônio, cansado, junto com seu companheiro, com outro frei, pediu para esse carroceiro, pelo amor de Deus, que ele levasse alguns daqueles mantimentos, alguma daqueles pesos, não eles, não precisava levar eles, mas levar aqueles
peso até o convento, para o sustento da comunidade. Não é? O carroceiro, uma pessoa muito rude, né? Uma pessoa mal educada. Né? Custava ele fazer esse favor? Não custava, né? O amigo dele estava dormindo lá atrás. Qual o problema? Bom, o carroceiro respondeu rudemente, né, que não podia fazer esse favor, que não podia carregar aqueles víveres, porque ele estava carregando um defunto na carroça. Olha que sem vergonha. Ele disse que o amigo dele estava morto e que ele estava carregando o defunto, por isso que ele não podia ajudar. Ó, além de tudo, mentiu, né? Mentiu para Santo Antônio. Olha só, ele não sabia com o que ele estava lidando. Muito bom. O Santo Antônio acreditou. O cara mentiu, e Santo Antônio acreditou. E ele rezou, então, pelo descanso da alma do falecido. Ai, meu Deus! Santo Antônio rezou pelo descanso da alma do falecido que não tinha falecido. Olha só. E ele continuou, então, o seu caminho. Bom, o carroceiro, quando mais tarde foi acordar um amigo que estava dormindo ali atrás, viu que o amigo estava morto, que o amigo tinha morrido. Olha só, aquela mentira se tornou realidade. Santo, Santo Antônio não rezou pela alma do falecido? Pois é, o cara faleceu mesmo. Poxa vida, olha só, o, o carroceiro, completamente confuso e completamente arrependido, porque ele percebeu a besteira que ele tinha feito. Ele se arrependeu de ter negado a Santo Antônio e o outro frei a carona, ou pelo menos levar os víveres, mentindo que o amigo estava morto. Ele ficou apavorado, ficou apavorado. E ele foi correndo em busca de Santo Antônio. Chegando diante de Santo Antônio, ele se jogou aos pés do santo, pedindo perdão, pedindo desculpa, dizendo que ele tinha mentido, que o homem não tinha morrido, que o homem estava simplesmente dormindo, mas que quando ele chegou no lugar que ele pretendia chegar, o amigo estava realmente morto. Santo Antônio ficou compadecido. Ele era muito bom, ele era muito bom. Ele ficou compadecido, perdoou o homem, não é? Deu o perdão, se aproximou da carroça e, com uma curta oração, ele fez o sinal da cruz sobre o cadáver. O cadáver ressuscitou. O homem ressuscitou. Se sentou na carroça como se nada tivesse acontecido e como se tivesse acordado de um sono profundo. Olha só, Santo Antônio ressuscitou mais um morto. Só que esse ressuscitou e continuou vivendo até que Deus o chamasse nos seus dias, né? Nos dias que Deus queria que esse homem falecesse. Não foi como aquele morto que ele ressuscitou para testemunhar a favor do seu pai. Aquele ressuscitou, testemunhou e voltou ao descanso eterno. Né? Esse não. Esse realmente ressuscitou. Mas não é impressionante? Não é impressionante? Não é lindo? Não é lindo? É muito bonito, né? É muito bonito. Bom, nós vamos então agora fazer uma oração pedindo a proteção, pedindo a intercessão, pedindo as bênçãos de Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Vamos rezar então. Você se coloque numa posição confortável,
Se você quiser ajoelhar, se ajoelhe, se quiser deitar, deite, se quiser sentar, sente-se, não tem nenhum problema. O importante é você se colocar agora diante de Deus, pedindo a intercessão de Santo Antônio de Pádua. Vamos então rezar, colocando a relíquia com a língua incorrupta de Santo Antônio no ar. Meu querido Santo Antônio, Santo Antônio dos Milagres, nós sabemos, Santo Antônio, que o Senhor foi um grande pregador. Nós sabemos também que o Senhor é milagroso, que o Senhor fez milagres maravilhosos, curando o paralítico. Aquele menino que não andava, aquele menino que era epilético, o Senhor o curou. E nós pedimos, Senhor Jesus, Senhor Antônio, Senhor Santo Antônio, que interceda a Jesus para nós, para os nossos filhos. Nós queremos pedir agora, Santo Antônio, que o Senhor toque em cada filho nosso, em cada neto nosso. Que o Senhor toque em cada criança, em cada adolescente, ou em cada adulto, porque nós temos filhos adultos já. Toca, Senhor, e cura. O Senhor, Santo Antônio, interceda a Jesus para tocar nas pernas e nos pés de todas as pessoas que estão sofrendo por algum problema de quebra de ossos ou de rompimento de tendões. Toca, Santo Antônio, toca com suas mãos benditas, faz o sinal da cruz, Santo Antônio, sobre os pés, sobre as pernas dessas pessoas que hoje estão sofrendo por algum problema nas pernas ou nos pés. Toca, Santo Antônio, peça a Jesus a misericórdia. Muitas vezes não há nem alguma coisa muito séria, mas que impede a pessoa de fazer o seu trabalho, impede a pessoa de continuar com a sua vida normal. Por isso nós pedimos toca. Santo Antônio, nós pedimos também por todas as pessoas da nossa família, as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que já faleceram. Toca, Senhor Jesus, pede que Senhor Jesus toque nessas pessoas que estão ainda no purgatório. Nós sabemos, Santo Antônio, que você está na igreja triunfante, que é a igreja que já está no céu, as pessoas que têm a visão beatífica de Deus, com Maria, com os anjos, com os santos como você, Santo Antônio. Muitas pessoas estão na igreja triunfante. Nós, Senhor Santo Antônio, estamos na igreja militante. Estamos militando para chegar um dia na igreja triunfante, junto de você, junto dos outros santos, juntos de Maria, juntos de Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Mas nós pedimos por aqueles nossos irmãos que estão na igreja padecente, a igreja triunfante, a igreja militante, que somos nós, e a igreja padecente, que são os nossos irmãos que se encontram no purgatório. Purgatório significa um lugar de purgar as culpas, porque o nosso pecado
muitas vezes, quando nós confessamos, e o senhor Santo Antônio é um padroeiro dos confessores, muitas vezes nós confessamos e sabemos que os nossos pecados foram perdoados, mas a culpa do nosso pecado continua. E é essa culpa, a consequência do nosso pecado. Todo pecado traz consequência. É a consequência do nosso pecado que nós vamos expiar no purgatório, para sair do purgatório e chegar na igreja triunfante. Nós sabemos, Santo Antônio, pelas suas pregações, por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor faz, que nós podemos interceder também pelos nossos queridos falecidos. E nós intercedemos agora, pedindo, Santo Antônio, a sua intercessão junto a Jesus, junto ao Espírito Santo, junto a Deus, junto à Trindade Santa, para que esses nossos irmãos saiam brevemente do purgatório e entrem na igreja triunfante, na visão beatífica de Deus. Nós pedimos, Santo Antônio, que o Senhor também nos ajude a evitar o pecado da mentira. Quanto mal o pecado da mentira pode causar. Nós vimos na história de hoje a mentira daquele carroceiro. A mentira que trouxe uma consequência terrível. A mentira que trouxe a morte do seu amigo. E graças à sua intervenção, Santo Antônio, aquele homem ressuscitou. Mas a nossa mentira muitas vezes mata. E não mata só fisicamente. Mata de várias formas. E nós pedimos, Santo Antônio, que nos auxilie para que a gente evite ou para que a gente nunca mais utilize da mentira. Nós sabemos que o pai da mentira é o demônio. Quantas mentiras nós ouvimos, quantas coisas erradas nós ouvimos e quantas consequências dessas mentiras nós sentimos. Ajuda-nos, Santo Antônio. Ajuda-nos, querido santo, o senhor que foi um excelente confessor, um grande confessor, o padroeiro hoje dos confessores, nós pedimos que nos ajude, nos perdoe. Peça para Jesus nos perdoar. Peça para Jesus nos perdoar de todas as mentiras que nós já fizemos, que nós já falamos. E peça, Santo Antônio, que a culpa das nossas mentiras, que as consequências das nossas mentiras sejam eliminadas. Muito obrigado, Santo Antônio. Muito obrigado. Nós agradecemos muito a Santo Antônio pela sua intercessão. E pedimos que você, meu irmão, você, minha irmã, continue agora em oração. Segue o exemplo dos santos a brilhar. Para a vida santa eles vêm nos guiar. Com sua luz nos caminhos de Deus, fazem os corações se unirem aos seus. Santo Antônio